Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Como estamos? Tchum, tchum, tchum. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo mais ou menos? Como é que foi de feriado? Oi, querida Janete, bom dia. Oi, Mariana, bom dia. Você tá bem? Que bom. Mariana, tu é a filha do Fernando Távora, né? Fernandão. Fernandão é o cara. Não sei se vocês conhecem, pessoal, professor da Unifor, procurador do Estado. Um cara incrível, karateca, né? Você é o feriado. Oi, Mariana. Oi, sou eu sim. Legal, eu lembro. É porque assim, como a gente está eu não vejo vocês, né? Aí eu não consigo reconhecer, mas que bom, o Fernandão é um incrível. Que pai maravilhoso esse que tu tem. Devia Deus fazer mais pessoas como. Professor, muito obrigada pelas palavras, viu? É verdade. Ele ainda tem como melhor amiga a Dudu, né? A Maria do Carmo, que é outra pessoa incrível. A É a minha Maria. rainha. Ela é maravilhosa. Tá, Maria Ave Maria. Coração do tamanho do mundo, do tamanho do universo. E eles falam muito de você, professor, viu? E eu Ai, pude, que legal. eu pude presenciar durante eu fiz filosofia do direito. Não, filosofia 1, o geral com É. você. Meu irmão fez semestre passado, estou fazendo essa matéria, então eu estou podendo presenciar essa a pessoa que eles passaram para mim que você é, viu? Legal, legal. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado. Fico muito feliz. Ah, Maria, fico até sem jeito. Vamos pra frente. Aí, Mariana, bom dia. O Davi, pensando na prova. Pois é, eu vou conversar. A aula hoje, turma, toda é para a gente conversar sobre a prova, tá? Então, se tiver alguma questão para anular, se não tiver, eu ainda não lancei, como vocês sabem, as notas, porque eu sempre espero essa aula para a gente conversar um pouco, para depois eu lançar as notas. Aí passar o pobre do Davi, passou o feriado todo pensando em mim. Muito obrigado, Davi, fico feliz. E você não, professor da prova. Aí o Júnior, bom dia a todos. A Clara, show. Turma, assim, a prova da gente, não fiz no nível fácil, mas também não foi um nível ultra difícil. Tem algumas questões, né, que foi muito letra da lei. E aí eu até coloquei no grupo, façam com calma, por conta de algumas pegadinhas, cascas de banana, que não é um intuito, né, de derrubar de jeito nenhum aluno, pelo amor de Deus, mas é para vocês ficarem cada vez mais atentos, porque assim, eu sempre quero que meus alunos sejam os melhores em tudo. Então eu sempre tento preparar no nível dessa forma, né? Porque dessa turma, com certeza vão sair grandes advogados, procuradores do Estado, juiz federal, juiz de direito, oficial de justiça, e seja qual for o lado que você for dentro do direito, seja você escolher a docência, seja você escolher concurso público ou mesmo a advocacia, a gente vai precisar estudar e estar atento nessas questões. Até mesmo para você virar advogado, você precisa passar aí pela prova da OAB, que ela está cada vez exigindo um pouco mais. Então eu resolvi colocar uma prova com um nível um pouco mais elevado. Não vou dizer difícil, mas também não vou dizer fácil. Mas, de toda forma, tudo a gente conversou em sala de aula. Aí, hoje eu vou corrigir toda a prova, né, com vocês podem pegar de vocês, já está no AVA. Eu vou escolher uma aleatória e provavelmente as questões que eu vou lendo aqui não é a mesma ordem da sua prova, porque o AVA mistura, tá bom? Então, por exemplo, eu vou ler a minha primeira, vai ser a bem a sua terceira, a sua décima, a sua quinta, né? Por aí. Não foi assim também não, viu, Júnior? Tu nem fez, tu foi fazer a segunda chamada, né? Muito bem. O Júnior disse logo, depois de muito refletir, vou fazer a segunda chamada. E foi bom, é muito bom. Teve gente que optou mesmo por fazer a segunda chamada, que era um trabalho, onde você vai desenvolver outras habilidades, né, turma? Porque na universidade é importante que a gente desenvolva outras habilidades, né? Não só fazer prova, marcar lá. Mas quem fez a segunda chamada, por exemplo, fez o primeiro mapa conceitual, provavelmente da vida, descobriu certas ferramentas, sites de como se faz, apresentou, que aí trabalha um pouco mais a oratória. Enfim, acho muito bacana quem faz por esse lado também, mas quem optou por fazer a prova, tudo bem. Vocês podiam ter optado por fazer o que fosse. Aí foi questão de estratégia. Fiquei livre de uma prova antes mesmo do horário. Pois é, eu imaginei, Júnior. Ficou livre, já fez, já resolveu numa tarde, e aí deu tudo certo.
Deixa eu só puxar aqui uma prova, turma. Vamos puxando a de vocês para a gente corrigir juntos, tá bom? Espera aí, deixa eu só ver o negócio. Só um minuto que já eu começo a compartilhar minha tela. É porque eu não quero que vocês vejam. Ah, deixa eu dizer quanto é que ficou a média da turma. Ó, a média da turma de 0 a 10, né, foi 8,43. Foi muito bom. 84% da prova que a maioria fez, né? A média, a nota da turma ficou 8,4. A média. Então tem gente aqui com 7, com 6, tem muito 9 que eu tô vendo, tem muito 10, tem 11. Muito bom. Tem 11. Ó, já vi aqui uns 4, 11. Já vi uns 8, 10. É, pessoal, foi boa. Não, não, não. Porque pela forma como vocês falaram no grupo, eu achei assim que o povo tinha tirado muito baixa a nota, mas não foi, não. Vou puxar aqui de uma aluna, aí só para vocês não verem quem é, por isso que eu tô puxando logo. Show. E é bom que a gente revisa o conteúdo. Deixa eu ver aqui. O Davi, professor, não sei se você viu o meu, mas, gente, vamos peço desculpas pelos erros. Davi, não tem negócio de erro, não, cara. Todo mundo, eu, você, a gente está em constante fase de aprendizado, de desenvolvimento, tá? Então não precisa ficar preocupado de pedir desculpa por erro, não, porque você está aprendendo, eu estou aprendendo, todo mundo está aprendendo. Fica tranquilo com relação a isso. O Gabriel, eu que errei muita besteira e perdi a chance de tirar 10. Poxa, Gabriel, mas ainda tem a V3, né? Nem se preocupe. Davi, não precisa pedir desculpa, cara, tranquilo. Gabriel, chance. Perfeito. Turma, eu vou começar a compartilhar minha tela, tá bom? Fiquem à vontade, na hora que quiserem, para ligar o microfone e comentarem, se tiverem dúvidas sobre alguma questão, se acharem que alguma questão merece ser anulada, fiquem tranquilos aqui, tá bom? Eu vou para a prova, então. Então, turma, como eu disse, eu vou lendo aqui na ordem que eu peguei uma prova aleatória, então eu vou lendo nessa ordem, mas a sua prova provavelmente vai ter outra ordem, mas tem essas mesmas questões. Tá, a primeira, turma, é uma coisa que a OAB adora, né, que é a questão de a inviolabilidade do domicílio. A primeira era basicamente o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, a gente até conversou sobre ele. Então vamos lá. Em uma mesma rua da cidade de Palmas, em 2 imóveis diversos, moram Roberto e Mário. Mário foi indiciado pela prática do crime de estelionato, razão pela qual o magistrado deferiu o requerimento do Ministério Público de busca e apreensão de documentos em sua residência, sem estabelecer o horário que deveria ser realizado. Não tem problema, porque quem vai cumprir, nesse caso é a polícia. Hoje mesmo, o Roberto Cláudio, né, nosso prefeito, ele tinha uma agenda de lançamento de campanha eleitoral e ele desmarcou toda. Por quê? Porque a PF está exatamente nesse momento na prefeitura, pela segunda vez, fazendo busca e apreensão, por, em tese, ter havido desvio de mais de 7 milhões de reais dos cofres da prefeitura nessa época de pandemia, né, com essas compras de ventiladores. Vocês sabem que a licitação está dispensada, então pode ter havido, não estou dizendo que houve, mas pode ter havido certos desvios, e aí pela segunda vez a PF está lá, está nesse momento na prefeitura de Fortaleza fazendo busca e apreensão. Então, o fato do magistrado não ter colocado o horário não tem problema, porque quem vai cumprir, nesse caso, é a polícia, né? Essas buscas e apreensões, tem que saber. Então, eu que também cumpro o mandado do juiz, eu tenho que saber o horário que eu posso cumprir mandado, como eu tenho que cumprir mandado, que horas eu posso entrar na casa das pessoas, né? Então, o Mário foi indiciado pelo crime de estelionato, o magistrado deferiu o requerimento de busca e apreensão de documentos, a gente falou sobre busca e apreensão, sem estabelecer horário. Diante da ordem judicial, a Polícia Civil compareceu à residência às 4 da madrugada para o cumprimento do mandado e ingressou no imóvel sem autorização do indiciado para cumprir a busca e apreensão. Está errado. Porque, assim, realmente, poderia ter sido cumprido o mandado 4 horas da manhã? Sim, o mandado poderia ter sido cumprido 4 horas da manhã se tivesse autorização do indiciado. Nesse caso, como não houve autorização do indiciado, a polícia tinha que esperar 6 horas da manhã. Então, das 6 às 20, aí a polícia poderia cumprir sem autorização. Nesse caso, essa busca e apreensão na casa de Mário, ela está inválida. Após a diligência, quando deixaram o imóvel, policiais receberam informações concretas de popular devidamente identificado que Roberto guardava drogas para a facção criminosa em seu imóvel.
E para comprovar o alegado, o popular ainda apresentou fotografias. Diante disso, os policiais ingressaram na residência de Roberto, sem autorização deste, onde de fato apreenderam 1 quilo de droga. Turma, a gente pode entrar na casa de qualquer pessoa, de dia ou de noite, com consentimento do morador, no caso de desastre, para prestar socorro ou no caso de flagrante delito. Isso está no artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Então, no caso de flagrante delito, como é esse caso, é possível você entrar a qualquer hora na casa da pessoa. A única limitação que você só pode entrar na casa da pessoa durante o dia é se for para cumprir mandado judicial e não tem a autorização do morador. Então, eu posso entrar na sua casa durante o dia ou à noite, flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou com sua autorização. Se eu não tiver a sua autorização, eu só posso entrar na sua casa por mandado durante o dia, tirando essas outras hipóteses. O fato de você guardar droga é um crime permanente. O crime permanente é aquele que a consumação se prolonga no tempo. É aquele crime que está todo o tempo se consumando. Então, nesse caso, independentemente do horário, como estava em flagrante delito, a polícia podia ter entrado lá qualquer hora. Portanto, na casa de Roberto é válida. Portanto, na residência de Roberto é válida, enquanto na de Mário foi inválida. Tranquilo, resposta C de casa. Aqui na minha, né? Pode ser alterado na sua. Vou passar para a segunda, se vocês tiverem alguma dúvida, é só ligar o microfone. Segunda questão sobre provas, vamos lá. Assinale a opção correta. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo suprir a confissão do acusado. Eu até falei, turma, o que mais cai em prova é essa pegadinha, porque não pode suprir a confissão do acusado. A gente viu que todas as provas têm o mesmo valor, né? Na minha opinião, a prova que tem menos valor é a confissão do acusado. Porque o acusado, se o juiz tiver só a confissão dele, então no processo todo tem só a minha confissão. O juiz não pode me condenar só com base na minha confissão. Mas o artigo 158, né, ele vai falar que se a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Aí está no 158, não pode suprir a confissão do acusado. Portanto, essa está correta. Está correta? Não. Está errado, porque falta o não. B. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente com base em elementos informativos colhidos nas investigações, ressalvada as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Turma, aqui é o artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente com base em inquérito. Então essa está errada porque faltou um nãozinho aqui. O juiz não pode condenar uma pessoa só com base no que foi produzido no inquérito. O juiz pode condenar uma pessoa com base no que foi produzido no inquérito? Pode, mas ele tem que associar isso que foi produzido com base no inquérito a alguma coisa, a alguma prova, né? A pelo menos uma prova do processo. Então faltou o não, por isso que está errada. C. São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não foi evidenciado, né, causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Essa está correta, é o artigo 157, parágrafo 1º, turma. A gente passou 1 ou 2 aulas só falando de 3 artigos, que foi 155, 156 e 157. Acho que foi 1 aula e meia, mais ou menos, falando só desses 3 artigos. Então, a gente viu que existe a prova ilícita em sentido estrito, a gente viu que existe a prova ilegítima e a prova ilícita por derivação. Todas essas 3 provas, a ilícita em sentido estrita, a ilegítima e a ilícita por derivação, deve ser desentranhada do processo. Mas eu disse, tem exceção. As 3 podem ficar no processo se for o único meio do réu provar a inocência dele. Então, as 3 podem ficar no processo se for o único meio do réu provar a sua inocência. Já a ilícita por derivação, no processo penal, quem alega tem que provar. Nunca esqueça isso. O ônus de prova, quem alega tem que provar. Então, eu que tenho que provar o nexo de causalidade entre a prova ilícita e a ilícita por derivação. Se eu não provar, essa que eu estou dizendo que é ilícita por derivação, fica no processo. E também quando tem fonte independente. Então, realmente, eu torturei o cara para ele confessar onde está o corpo.
Só que o corpo estava escondido no Parque do Cocal. Ou seja, de um jeito ou de outro, eu ia achar o corpo. Então a gente conversou que, nesse caso, a prova ilícita por derivação pode ficar no processo. Portanto, a C é a cópia do artigo 157, parágrafo 1º, essa que está correta. E a D, as testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, cada uma sozinha, exatamente, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, e o juiz não deve adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho. Falso, turma, a gente já viu que a única galera aí que não pode mentir é a testemunha, inclusive o perito, quando vai como testemunha, né? Porque a vítima, ela acaba tendo a testemunha que é imparcial, né? Já a vítima é parcial. Por isso que a vítima não comete falso testemunho, porque ela não é testemunha, mas a vítima pode cometer denunciação caluniosa. E a gente já viu que o acusado, ele pode mentir, desde que ele não acuse falsamente alguém. Então o que está errado aqui é que quando alguém vai depor como testemunha, o juiz tem que advertir, dizendo que se ela negar a verdade, calar a verdade ou fizer a afirmação falsa, ela vai sofrer as penas do falso testemunho. Que também é a letra da lei, o que está errado é só esse nãozinho. O juiz deve advertir as penas do falso testemunho. Show, turma? Por favor, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Não. Se tiver alguma dúvida, por favor, me falem. Próximo. Terceira questão. Tomás e Sérgio foram denunciados como incurso nas sanções penais do crime do 217-A, que é o estupro de vulnerável. Narrando a acusação que no delito teria ocorrido ato libidinoso diverso da condição carnal, já que os denunciados seriam passados as mãos nos seios da criança e que teria sido praticado em concurso de agentes. Durante a instrução, foi acostado ao procedimento laudo elaborado por um perito psicólogo oficial, responsável pela avaliação da criança apontada como vítima, concluindo que o crime teria de fato ocorrido. As partes tiveram acesso posterior ao conteúdo do laudo, apesar de intimadas da realização da perícia anteriormente. O magistrado responsável pelo julgamento do caso, avaliando a notícia concreta de que Tomás e Sérgio, durante o deslocamento para a audiência de instrução e julgamento, teriam um plano de fuga, o que envolveria diversos comparsas armados, determinou que o interrogatório fosse realizado por videoconferência, né? No momento do ato, o denunciado foram ouvidos separadamente um do outro pelo magistrado, ambos acompanhados pela defesa técnica, defesa técnica do estabelecimento penitenciário, em sala durante todo o ato processual. Insatisfeito com a atuação dos patronos e acreditar a existência de ilegalidades no procedimento, Tomás e Sérgio contratam José para assistência técnica. Considerando as informações, marque a opção correta. Turma, aqui é sobre o interrogatório por videoconferência, né, que está no artigo 185 do CPP. Deixa eu só conferir se é o 185 mesmo, que eu disse, turma, é uma das coisas que mais cai em prova é o interrogatório por 185, parágrafo 2º. É um dos artigos que mais cai, né, sobre o interrogatório do acusado. Então, assim, excepcionalmente o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou requerimento das partes, pode realizar o interrogatório do réu preso por videoconferência ou outro recurso tecnológico, desde que as medidas sejam necessárias para atender uma das finalidades. Olha o inciso 1, ó. Prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integra a organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. Então, o juiz, ele colocou aqui que ia ser feito o interrogatório por videoconferência com base no 185, parágrafo 2º, inciso 1º. Então, aqui, turma, para que tem gente querendo entrar, aqui, turma, aqui a gente quer a errada. Então, vamos lá. Não poderia ter sido realizado o interrogatório por videoconferência, já está falso, mas tão somente a objetiva de testemunha dos acusados, diante do direito de presença do réu e a ausência de previsão legal do motivo mencionado pelo magistrado. Está errado porque poderia ter sido realizado, já falei para vocês, artigo 185, parágrafo 2º, inciso 1º, o réu realmente tem um direito de presença, mas não é um direito absoluto, já falamos sobre isso, e a ausência de previsão legal, não, tá aqui a previsão legal, ó, do motivo que é que eles possam fugir durante o deslocamento. Então essa é que está errada, por isso é a que a gente deveria ter marcado. O laudo acostado ao procedimento foi válido em relação à sua elaboração, mas o juiz não ficará distrito aos termos dele, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Turma, já conversamos, eu até toda vida critico, né, que às vezes o juiz, às vezes o perito é PhD naquele tipo de perícia,
Mas vem o artigo 182 do CPP e diz, ó, o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Então, às vezes, o cara é PhD em criminologia forense, então o cara é PhD em distúrbios de sexualidade, faz uma perícia e o juiz pode recusar essa perícia. Eu sempre critico muito esse artigo, mas aqui está dizendo que o juiz não fica adstrito ao laudo pericial. Então, essa aqui está correta, exatamente por conta do artigo 182. C. O laudo não deve ser desenterrado dos autos, tendo em vista que é elaborado apenas por um perito oficial e, portanto, lícito. Hoje em dia, basta um perito. Até 2008, era preciso 2 peritos oficiais. Hoje em dia, basta um. E D. O interrogatório dos réus deve ser realizado separadamente, tendo em vista que o acusado tem direito a conhecer todas as provas que lhe possam lhe prejudicar. Então, o interrogatório dos réus deve ser realizado separadamente, tendo em vista que o acusado tem direito a conhecer todas as provas que possam lhe prejudicar. Isso aqui também está correto, tranquilo. Ou seja, eles não depõem juntos. Fica um lá ouvindo e o outro depondo. Depois muda. Então, a resposta errada, a única que está errada é a A de avião. Certo? Foi uma questão que caiu na OAB, tá? Na FGV de 2019, caiu ano passado. Para você ver como a OAB gosta muito dessa parte prática, né? Se tiver alguma dúvida, é só ligar o microfone. Quarta questão. Durante a instrução probatória, em que se imputava a João a prática do crime de peculato, foram intimados para depor em audiência de instrução e julgamento os policiais civis que participaram das investigações, a ex-esposa de João, que tinha conhecimento dos fatos, e o padre para o qual João contava o que considerava seus pecados, inclusive sobre os desvios de dinheiro público. Preocupados, todos os intimandos para o depoimento foram à audiência, acompanhados de seus advogados, demonstrando interesse em não prestar as informações. Considerando apenas as informações narradas, assinala a opção errada. Não pode ser testemunha os doentes deficientes mentais e os menores de 14 anos. Falso, mas já viu que toda pessoa pode ser testemunha, né? Toda pessoa pode ser testemunha, tá aqui no artigo 202. O que acontece com essa galera, né, que é menor de 14 anos, eles não prestam compromisso. É só isso. Então essa já tá errada, tá bom? Então não pode ser testemunha. Todo mundo pode ser testemunha. Eu até falo para vocês do caso do Pedrinho, o irmão da Isabela Nardoni, que foi arrolado para ser testemunha, e ainda bem que dispensaram o menino, né? Então a resposta A já está errada, por isso que ela já está certa. Também é uma questão que caiu na OAB. B. Apenas os advogados da ex-esposa de João e do padre poderão requerer que seus clientes não sejam ouvidos na condição de testemunha. Primeiro porque a família pode se recusar a depor. Lembra que a gente falou sobre isso? Artigo 206. Que a família pode se recusar a depor. E no caso do padre, ele entra como proibido de depor. Então, a família pode se recusar a depor, a família só vai ser obrigada a depor, e se ela for depor, ela não vai prestar compromisso, a família só vai ser obrigada a depor se não tiver outra forma de provar aquele crime. Então, eu sou o único que vi meu pai cometendo um crime. Não tem outra forma de provar? Não. Aí eu sou obrigado a depor. Mas, não, tem câmera de segurança e tem outras testemunhas que viram meu pai cometendo um crime. Eu, Sidney, como filho do investigado, né, como filho do denunciado, meu pai, eu posso me recusar a depor. E já, pessoal, são proibidas de depor as pessoas, eu até disse, proibida, profissão. Então, realmente, os policiais não podem se recusar a depor, porque todo mundo é obrigado a depor, mas a ex-mulher pode se recusar a depor, e também o padre, porque o padre é proibido de depor. Então, então tá correta a B. A C. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigado pela parte interessada e quiserem dar seu testemunho. O advogado, o contador, o padre, o psiquiatra, o psicólogo, eles podem depor? Podem, mas primeiro eles têm que querer, e segundo, a pessoa, né, interessada tem que desobrigar. Está no artigo 206. D. O juiz, quando julgar necessário, pode ouvir outros testemunhos além das indicadas pelas partes. Essa também está correta, turma? Ela está aqui no parágrafo... Acho parágrafo único, agora... Aqui, outras testemunhas... Isso aqui é a letra de lei, deixa eu só ver. Outras testemunhas. Pronto, é o 209, caput. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outros testemunhas, além das indicadas pelas partes. A gente já conversou várias vezes de que o juiz criminal, ele tem uma postura mais atuante, né, mais ativa perante no processo penal do que o juiz civil.
Então, essa questão, a resposta A, também foi uma questão que caiu na OAB, tá bom? Próximo. Se o acusado, citado por hora certa, em procedimento... Se vocês acharem que eu não conversei sobre alguma questão, ou que tem alguma questão mal elaborada e tal, pode falar, tá bom? Lembre que a gente está na universidade, universalidade, o que todo mundo fala é importante, então fiquem tranquilos aí. Até agora, eu sou muito justo com minhas coisas, eu acho que até agora eu comentei sobre absolutamente todas as questões, todas, sem sombra de dúvida. Aí o quinto, se o acusado citado por hora certa em procedimento comum ordinário sumário não comparecer ou ao processo e nem constituir advogado, o juiz deverá aplicar o 366, né? O 366 até, acho que eu cobrei na AV1, de tão importante que esse artigo é, né? Se, turma, o cara foi citado por... não, 366 é por edital, foi mal. Se o cara foi citado por hora certa, a única citação que suspende o processo e a prescrição é a citação por edital. Falei isso várias vezes. Existem 3 formas de citação, né? Que é a por mandado, é a pessoal, pelo oficial de justiça. A por hora certa, que é que o oficial de justiça desconfia que o cara está se escondendo para não ser citado. E a por edital. O oficial de justiça foi lá, não achou, o juiz determina a citação por edital, o cara não compareceu, fica suspenso o processo e a prescrição do delito. Já a citação por hora certa é uma citação válida. Vale como se o oficial de justiça estivesse lá conversar com o cara. Quem mandou o cara se esconder? Então, toda vida que o cara é citado, e eu falei isso para vocês, e ele não responde à acusação, ele é revel. Professor, até perguntei, existe revelia no processo penal? Sim, existe revelia. Só que a revelia no processo penal, o efeito dela é diferente do efeito do processo civil. A revelia é o ato de você ser devidamente citado e não apresentar sua defesa, que no processo penal é a resposta à acusação. Então, se o cara foi devidamente citado, seja pessoalmente pelo oficial de justiça, seja por hora certa, e ele não apresentou defesa, o juiz decreta ele revel, mas o efeito da revelia não é que torna verdadeiro o que foi alegado pela acusação. No caso do processo civil, né, a revelia ela implica uma inversão do ônus da prova. Então, o que é dito na inicial, no processo civil, se o cara é revel, presume-se verdadeiro. Já no caso do processo penal, nada se presume verdadeiro. O que acontece no processo penal, quando o cara é devidamente citado, seja pessoalmente, seja por hora certa, e ele não responde à acusação, o que acontece é que o juiz nomeia advogado, defensor público, e o processo corre normalmente, sem o cara. Caso ele apareça, ele pode constituir advogado. Então, a resposta só pode ser, não vai ser citação por edital, porque a citação por edital é só se não fosse encontrado. Declarar a revelia, numerar defensor público, na mesma decisão marcará dia e hora para audiência, não, ele não vai marcar dia e hora para audiência, vai nomear defensor público para responder à acusação, então a resposta correta é a C. Por estar acusado citado, nomeará defensor público ou não, para que este ofereça a resposta à acusação, por ser esta obrigatória, correto? Considerará o acusado regular e legalmente citado, mas suspenderá, não suspende nada, nomeará defensor público para que este exerça a faculdade de oferecer a resposta prévia. Não é faculdade, é obrigatoriedade. Isso está no 367, certo? O processo prosseguirá sem a presença do acusado, que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixa de comparecer sem motivo justificado. Show? Ou então ele se muda, né? Que é uma das coisas que mais acontece. Sexta questão, turma. Felipe foi reconhecido em sede policial por meio de fotografia como autor de um crime de roubo. O inquérito policial seguiu seus trâmites de forma regular e o Ministério Público decidiu denunciar o indiciado. O oficial de justiça procurou em todos os endereços constantes nos autos, mas a citação pessoal por hora certa foram impossíveis. Assim decidiu pela citação por edital. Marcela, irmã de Felipe, ao passar pelo fórum, leu a citação por edital e procurou um advogado para tomar ciência das consequências de tal citação, pois ela também não sabe informar o paradeiro do irmão. Diante da situação descrita, acerca da orientação a ser dada pelo advogado, assinale a opção correta. Turma, se o cara não comparecer nem constituir advogado, aqui é o 366, né? Eu devo até ter colocado aqui, ó. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspenso o processo e a prescrição do delito, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312. Então,
A resposta, turma, só pode ser essa aqui, a D de dado, né? Ó, se o Felipe não comparecer nem constituir advogado, o processo e o custo do prazo prescricional ficarão suspensos e, se for urgente, o juiz determinará a produção antecipada de prova, podendo decretar a prisão preventiva se presentes requisitos. Essa está correta. Se Felipe não comparecer e não constituir advogado, o processo e o custo do prazo ficarão suspensos, sendo decretada a prisão preventiva de forma automática. Turma, toda vida que você vê que uma questão diz, a prisão vai ser decretada de forma automática, pode botar errada, tá? Nenhuma prisão é automática no Brasil. Toda prisão é motivada. Daí porque o pacote de crime, ele trouxe que se eu for condenado no júri por mais de 15 anos, já vai começar a execução provisória da pena, né? E o Supremo foi chamado a decidir se esse artigo é constitucional ou é inconstitucional. Eu acredito que essa execução provisória da pena, no caso de uma condenação do júri, por mais de 15 anos, eu acredito, isso é minha opinião, não está valendo minha opinião, eu acredito que isso vai ser declarado inconstitucional, tranquilo? Porque é como se fosse uma prisão automática, né? E não pode, no Brasil. Se Felipe não comparecer, B, Felipe deve comparecer em juízo sob pena de ser processado e condenado sem que seja dada a oportunidade para a sua defesa. Isso é sistema inquisitório, a gente está no sistema acusatório, né? Ninguém vai ser condenado nem acusado sem o seu defensor. C, se Felipe não comparecer e não constituir advogado, o processo de custo do prazo prescricional ficará suspenso sem determinada produção antecipada de prova de forma automática. Toda vida tem que ser motivada, como diz o artigo 366. Por isso a resposta correta é a D de dado. Próxima, turma. Sobre o tema provas, assinale a opção errada. Escolha uma. A autoridade responsável providenciará imediatamente para que não se altere o estado da coisa até a chegada dos peritos. Correto. Que poderão instruir seus lados com fotografia, desenhos ou esquemas elucidativos. Essa está toda correta, turma. A pessoa se perde toda com feriado. Jurava que era a segunda tentando acessar aqui a outra aula. Show. O vídeo engraçado. Não se altere. Turma, essa questão está no artigo 6º, inciso 1º, né? E também, turma, no artigo 169 desse item A. B. Basta o simples exame externo do cadáver, não sendo realizada a autópsia, quando não houver infração a penal a apurar. Essa aqui também está correta. A gente até conversou, pessoal, é preciso fazer a autópsia sempre? Não. Quando não tem infração a apurar, é o artigo 62, parágrafo único. No caso de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal a apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte, ou não houver necessidade do exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Então, por exemplo, acabou de morrer, né, aquele ator que fez o Louro, né, da Ana Maria Braga. Até o ponto que eu saiba, turma, e está tudo muito obscuro ainda, não tem crime a apurar. Então, precisa fazer a autópsia nele? Não precisa. A autópsia é abrir o cadáver. Por quê? Porque, em tese, ele morreu só no apartamento. Foi até aquele apresentador, o que era um pouco gordinho, emagreceu, que era do Malhação, esqueci o nome dele. Parece que foi ele que achou. Alguma coisa, acho que André Guedes. Eu não lembro, acho que vocês sabem o que eu tô falando. Aí diz ele que foi ele que ele achou no apartamento, né, o Thiago, que é o ator, e aí o André Marques, né, não? André Marques, enfim. Aí diz que foi ele que achou. Se ele estava sozinho, não tem infração penal a apurar, não precisa os peritos fazerem a autópsia, né, que é abrir o cadáver todinho. Ou então, quando as lesões externas permitirem precisar a causa externa da morte. Então, o cara foi degolado, foi dissipado, o cara foi queimado. Precisa abrir? Não precisa. Ou não houver necessidade de exame interno para apurar alguma circunstância relevante. Então, aquela é o artigo 162, parágrafo único. Alguém botou aí, André Marques. Show. Aí, B. Basta o simples exame externo do cadáver, já foi. C. Os peritos devem avaliar as coisas destruídas, deterioradas, ou que constituem um produto do crime, ou quando a realização da perícia. Exatamente. Por quê? Por que o juiz, vamos supor que arrombaram a porta do estabelecimento para poderem entrar e roubar o caixa do estabelecimento? Aí os peritos, quando forem lá no local fazer a perícia para saber se houve arrombamento, para o juiz poder condenar o cara pelo roubo qualificado, pelo arrombamento,
o perito já tem que colocar quanto é que foi o prejuízo. Por quê? Porque o juiz criminal, ele na sentença condenatória, e a gente vai ver sentença condenatória quinta-feira agora. Então, na aula de quinta, a gente começa vendo sentença. Depois da sentença, a gente vai para júri. Depois de júri, a gente vai para onde, meu Deus? Acho que drogas. Aí eu continuo a matéria com vocês. Aí o que é que acontece? A gente vai ver, e eu já falei isso para vocês, que o juiz criminal, ele tem uma competência cível, que é condenar o criminoso no mínimo de indenização que ele acha cabível. Então, a própria perícia que fala da destruição, né, ela fala que tem que os peritos analisarem. Tá aqui, ó, foi o artigo 171. Tem que dizer no artigo 171 quanto é o mínimo, tem que avaliar o prejuízo. Porque avaliando o prejuízo, o juiz pode condenar no mínimo de indenização que ele acha cabível. Então, aqui é o artigo 171. E D, os cadáveres serão sempre fotografados na posição anatômica e não nas que forem encontrados. Eu mesmo falei dessa pegadinha, tá errado. Os cadáveres e tudo sempre são fotografados na posição que se acharem. A posição anatômica é aquela que a gente está de frente com as mãos assim. Essa é a posição anatômica. Mas não, os cadáveres são fotografados na posição em que se achar, está no artigo 64, certo? Então essa aqui eu acho que também ninguém tem dúvida. A resposta correta é a D, porque é a que está errada. Próxima. Hugo foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado praticado contra Rosa. Na audiência de instrução e julgamento, Rosa confirmou a autoria delitiva, mas apresentou versão repleta de contradições, inovando ao afirmar que estava junto com Lúcia quando foi vítima do crime. Nem eu entendi o que é que eu li. Peraí que eu vou ler de novo. Hoje, Hugo foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado contra Rosa. Ok. Na audiência de instrução e julgamento, a Rosa, tá, a vítima, confirmou a autoria, mas apresentou versão repleta de contradições, inovando ao afirmar que estava junto com Lúcia, inovando, ou seja, era uma coisa nova. O Ministério Público houve os policiais que participaram apenas posteriormente da prisão de Hugo, e não deseja ouvir novas testemunhas. A defesa requer a oitiva de Lúcia, mencionada por Rosa em seu testemunho, já que antes não tinha conhecimento sobre a mesma. Mas o juiz indefere de maneira errada, afirmando que o advogado já havia rolado o número máximo de testemunhas em sua resposta à acusação. Uma das questões que eu mais bati com vocês. Essa. Diante da situação, o advogado de Hugo dizer que testemunha referida não entra no cômputo máximo que o juiz é obrigado a ouvir. Falei para vocês, qual é o momento da acusação a rolar testemunha? É na denúncia ou na queixa. Da defesa, na resposta à acusação. Não tem outro momento. Até você pode pedir depois, mas o juiz não é obrigado. Contudo, as testemunhas referidas, o juiz é obrigado a ouvir. Então, quando se trata de testemunha referidas, o juiz é obrigado a ouvir. Nas testemunhas referidas em audiência, o juiz é obrigado a ouvir. Certo? Está no artigo 200, deixa eu ver aqui qual artigo, turma. 200 e pouco. Peraí. Já passou. Deixa eu ver aqui qual artigo. Pronto. Aqui. É o 209, parágrafo 1º. Artigo 209, parágrafo 1º. Show. E aí, então, as testemunhas referidas não podem prestar compromisso de dizer a verdade. Falso. Ele não deve alegar isso. B. O CPP não traz o número máximo de testemunhas de defesa. Traz sim. Porque senão os advogados arrolavam 100 testemunhas só por crime prescrever. 8 para ordinário e 5 para sumário, né? Por fato, por crime. Então, no rito ordinário, até 8 testemunhas para acusação, até 8 testemunhas para defesa por crime. Rito sumário, até 5. Então, está errado. C. As testemunhas referidas não devem ser computadas para fim do número máximo de testemunhas a serem ouvidas. Isso aqui está correto, turma. Que está aqui no artigo 209. 209. Então, turma, realmente a C está correta. E D, o testemunho de Rosa, ao inovar nos fatos, deve ser considerado prova ilícita, de modo a ser desenterrado dos atos. Não necessariamente por conta disso, certo? Não necessariamente por conta disso. Aqui eu botei alguns artigos para vocês, certo? 401. Na instrução poderão ser inquiridos até 8 testemunhas arroladas para acusação e 8 pela defesa. Nesse número não se compreende as que não prestarem compromisso e as referidas. Bati muito nessa tecla com vocês. Então, a resposta correta já foi. Bora lá, turma. Qualquer dúvida me fala. 9. Adolfo e Arnaldo são irmãos
e existe a informação de que estão envolvidos na prática de crimes. Durante a investigação da suposta prática de crime de tráfico de drogas, foi deferida busca e apreensão na residência de Adolfo, em busca de instrumentos utilizados na prática delitiva. O oficial de justiça, com mandado regularmente expedido, compareceu à residência de Adolfo às 3 horas da manhã, por ter informações de que às 7 ele deixaria o local. Apesar de da não autorização para o ingresso na residência por parte do proprietário, ingressou no local para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, efetivamente apreendendo um caderno de anotação que indicava a prática do crime investigado. Morreu aí, o oficial de justiça melou tudo. Quando deixavam o local, os policiais e o oficial de justiça se depararam na rua ao lado com Arnaldo, sendo que imediatamente o senhor o apontou como autor do crime de roubo majorado pelo emprego de arma que teria ocorrido momentos antes. Opa, aí se ele, momentos antes, ele está em flagrante, né? Diante disso, os policiais realizaram uma busca pessoal em Arnaldo, localizando um celular que era produto do crime de acordo com a vítima, razão pela qual efetuaram a apreensão desse bem. Opa! Ao tomar o conhecimento dos fatos, a mãe de Adolfo e Arnaldo procurou você como advogado para a adoção de medidas cabíveis. Então, Adolfo foi o que teve a residência invadida, né, e o Arnaldo foi o que fez a busca pessoal. Então, vamos lá. Escolha uma. A. Proceder-se à busca domiciliar quando fundadas razões autorizem para prender criminosos. Ele quer errado, né? Então, realmente, essa está correta. É uma questão que fala de busca e apreensão e busca domiciliar, né? Deixa eu só colocar aqui. Tá aqui no... Oxi, tá errado. Domiciliar, pronto. Então, aqui está no artigo 240, quando ele vai falar, ó, proceder à busca domiciliar quando fundadas razões autorizem para prender criminosos. Então, essa está a letra da lei, tranquilo. B. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Turma, o que é que acontece? Aqui vai dizer assim, ó, quando a autoridade não a realizar, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Turma, tem um artigo igualzinho a esse no CPP, mas é um artigo que que não foi recepcionado, que é o 241, ó. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Esse artigo, quando eu conversei com vocês sobre ele, eu disse que ele foi um artigo que não foi recepcionado pela Constituição Federal. Por quê? Porque a autoridade policial, hoje, pessoal, elas não podem entrar na nossa casa que não seja com mandado. E o próprio juiz, o juiz em si, ele não é competente para poder fazer busca e apreensão, né? Ele em si executar a ordem. O cumprimento de mandado, ou ele é feito pela polícia, ou ele é feito pelo oficial de justiça, né? Na grande maioria das vezes. Ou por outra autoridade, mas na grande maioria das vezes pela polícia ou pelo oficial de justiça. De maneira, pessoal, que mesmo que o delegado venha aqui na minha casa, se não tiver naquelas hipóteses, né, da Constituição, do artigo 5º 11 da Constituição, ele não vai poder entrar aqui em casa. Se não tiver meu consentimento, se não tiver em flagrante delito, desastre para prestar socorro. A única forma do policial entrar aqui em casa, do delegado entrar aqui em casa, se não tiver nas exceções lá do artigo 5º 11 da Constituição, é com mandado. Então, esse artigo ele foi considerado não recepcionado pela Constituição, por isso que essa é a resposta que está errada. Aí C, a busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, essa aqui também está correta, está no artigo 242. A próxima, é possível pleitear a invalidade da busca e apreensão residencial de Adolfo, mas não da busca e apreensão de Arnaldo. Essa aqui também está correta, turma, porque a de Adolfo foi 3 horas da manhã sem o consentimento dele, né, que a gente já falou. Já a busca e apreensão de Arnaldo foi logo após a prática do crime. Foi logo após um crime de roubo, então ele estava em flagrante, isso aí não tem o menor problema. A busca pessoal, né, ó, que está aqui no parágrafo 2º. Proceder-se-á, parágrafo 2º, 240. Proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada a suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados na letra B a F do anterior, que é o objeto, no caso, foi da prática do crime, né, o produto do crime que foi o celular da mulher. Então, a C está correta. A C não, a D está correta. A única errada é a B, que é a cópia de um artigo que não foi recepcionado pela Constituição. Show? Massa. Vamos lá, turma, estamos acabando. A 10ª vai dizer assim, ó.
Marlon, tá tudo bem, turma, fiquem à vontade, tá? Para conversar comigo. Hoje vocês estão um pouco mais calados, mas fiquem à vontade para falar alguma coisa que queiram falar, tirar alguma dúvida. Então, vamos lá. 10º. Marlon, Wellington e Vitor foram denunciados pela prática de um crime de lesão corporal dolosa gravíssima em concurso de agentes. Após o recebimento da denúncia, o oficial de justiça compareceu ao endereço indicado no processo como sendo a residência de Marlon, mas não o encontrou, tendo visto que estava preso naquela mesma unidade da federação por decisão oriunda de outro processo. Turma, se o cara está preso, citação, intimação, obrigatoriamente tem que ser pessoal. O oficial de justiça vai no presídio e vai fazer a citação lá, uma intimação. Marlon, então, foi citado por edital, tá errado. Wellington, por sua vez, estava em um local incerto e não sabia, sendo também citado por edital. Wellington, ok. Em relação a Vitor, o oficial de justiça foi à residência em 4 oportunidades, constatando que ele de fato residia no local, mas estava se ocultando para não ser citado. Então o Vitor vai ser por hora certa, né? Após certificar-se tal fato, foi realizada a citação por Vitor com hora certa. Considerando as hipóteses narradas, o advogado acusado deverá ter sido alegada a inválida citação tão somente de Marlon, que estava preso e teria que ter sido citado pessoalmente. Já o Wellington citava o local incerto e não sabia se seria por edital, e Vitor citava se ocultando, ele deveria ter sido citado com hora certa. Então aqui só Marlon, por isso que a resposta correta é a D de dado, e aí eu coloquei aqui um texto para você. Show? E nossa última questão, né, nossa questãozinha extra, para vocês conseguirem alcançar o 10 com louvor. Vai dizer assim, ó, sobre o tema provas, assinar a opção errada. Escolha uma. A. Cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Turma, antigamente, né, antes do pacote de crime, né, quando não existia o termo cadeia de custódia no CPP, se alegava muito que os peritos não cuidavam bem da prova, que os peritos adulteravam a prova, e o juiz ficava, poxa, realmente não tem uma documentação do rastreio dessa prova. Aí o pacote de crime inseriu no CPP a cadeia de custódia, que é a obrigatoriedade do perito rastrear o passo a passo que foi feito com aquele vestígio. Então, desde o momento que ele identificou, que ele isolou, que ele armazenou, que ele coletou, armazenou, que ele transportou, tudo hoje em dia, né, desde o pacote de crime, o perito ele tem que documentar. E isso é a cadeia de custódia. Então, essa aqui está correta, pessoal. Essa é a letra do artigo 158A. A letra do artigo 158A. Exatamente. B. O juiz pode ordenar de ofício, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas, já vimos isso, o artigo 156, considerados urgentes ou relevantes, observando a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida. Esse é o artigo 156, turma, também está correto. C. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Eu disse, por favor, não esqueça do artigo 158 e do artigo 167. O artigo 167 é a letra dessa assertiva, né? Que não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal pode suprir a falta. Então, realmente, essa está correta. E a última diz assim, ó, considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites atípicos e de praxe próprios das investigações ou instrução criminal, seria capaz de conduzir o fato ao objeto da prova. Eu falei para vocês na aula de provas, de teoria geral das provas, que é uma das pegadinhas que mais caem, que muda assim, ó. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe. Eu disse que se colocava o A aí, se você assistir a aula, eu disse que a galera colocava o A aqui, tá errado só por conta do A. Porque o artigo 157, deixa eu ver qual é o parágrafo, o artigo 157, parágrafo, não, meu Deus, acho que é o primeiro, né? Não. É o segundo. Diz assim, ó, considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, não atípicos, próprio da investigação, seria capaz de conduzir o fato ao objeto da prova. Então essa está errada só por conta do atípico, é típico, por conta do artigo 157, parágrafo 2º, como a gente já viu.
Turma, sinceramente, eu não achei essa prova difícil, não. Porque vocês falaram no grupo, eu fiquei preocupado. Mas me digam aí, o que, é que vocês acharam? Porque eu realmente não achei essa prova muito difícil, não. E, na verdade, eu acho que nem vocês, né? Considerando que a maioria tirou 8,5, né? A média da turma ficou 8,5. Vocês acharam difícil, não acharam? Me digam aí. Ou foi tudo bem? Aí a Gabriela tá dizendo, sim, tava boa mesmo, professor. Como eu disse, falta de atenção. Pois é, pessoal, é uma coisa que vocês precisam começar a se ligar, tá? É nesses detalhezinhos. Todos vocês vão ser, se Deus quiser, e se esforçarem para isso, vão ser muito bem-sucedidos. E para vocês alcançarem esse sucesso, né, profissional, como advogado, defensor público, juiz, oficial de justiça, é necessário que vocês fiquem atentos a essas questões, tá? Infelizmente, é a forma como as questões vão sendo feitas hoje, é nessas aspas pegadinhas. Aí, Mariana, não tá difícil não, meus erros foram meus, devido à desatenção. É esse o ponto que eu queria que vocês se ligassem. Pois é, eu cobrei tudo que eu falei, tudo que foi cobrado, né, eu falei em sala, não tenho nem dúvida disso, turma, que nada foi além, entendeu? E vocês, eu li mesmo os artigos que vocês, prova, né, a gente passou 6, 7, 8 aulas falando só de prova, e, meu Deus, não aguento mais falar de prova, mas é porque a gente leu os mais de 100 artigos, né? A gente leu do 155 ao 250, ao 258, né? A gente leu mais de 100 artigos sobre prova, para você ter noção. Enfim. O Davi, vi que errei algumas somente por falta de atenção. Pois é, Davi, eu também acho que deva ter sido isso. Mas tem aí para a V3, né? Ainda para recuperar. A nossa V3, a matéria vai ser cumulativa, como vocês sabem, tem uma resolução da Unifor que manda que o professor faça matéria cumulativa, então vai ser cumulativa a prova, por isso não deixem para a última hora para estudar, façam resumos, resolvam as 1 milhão de questões que eu disponibilizei para vocês resolverem aí no AVA, e aí a V3 eu acho que eu vou fazer o mesmo esquema, primeira chamada vai ser prova, segunda chamada vai ser o trabalhinho do mapa mental. Júnior, não me falaram nada se vai ser unificada, sabe, cara? Então eu realmente não vou saber te responder. Eu acho que não vai, não. Eu acho que não vai ser unificado, não. Mas eu também não sei, não tenho certeza, Júnior. Eu vou até perguntar sobre isso. Era até para eu ter perguntado, mas eu esqueci. Aí o Gabriel, uma dúvida. Sim, em relação à prova, professor, seu menor problema, cara. O senhor sabe falar a respeito do que o senhor sabe sobre o estágio da Procuradoria-Geral do município? Cara, eu não sei, eu estou por fora desse estágio. Sei não. Tava até vendo aqui das últimas notícias, é porque mandaram um negócio de estágio, mas não foi sobre a PGM. Não sei, cara, tô por fora mesmo. Mas, enfim, é bom ficar sempre atentos, né, sobre essas oportunidades de estágio. A própria Unifor, não sei se vocês sabem, tem a central de estágio, é muito grande, tem muita oportunidade, certo? Se você quer estagiar, tente procurar a Unifor, a central de estágio da Unifor, porque eles são muito bons lá. Certo, Gabriel? Infelizmente, não vou conseguir te ajudar, cara. PGM recebeu um e-mail que seria presencial. Ó, a Mariana ajudando. Gabriel, tá dizendo que a prova em tese seria presencial, né? Eles tendo cuidado direitinho a distanciamento e tal. Porque, pessoal, essa história da gente, das privadas não terem voltado ainda, né? Eu acho que é muito porque a educação, por conta da educação pública, né? Eu acho que eu até já conversei com vocês sobre isso. Na minha opinião, estamos em época de política, os professores das escolas públicas não querem voltar, e aí o prefeito, o governador não vão pegar uma briga política agora em época de eleição, né? Mas, na minha opinião, se a gente não tivesse atrelado à educação pública, a gente já teria voltado. Porque realmente não tem sentido diante do que a sociedade está vivendo, né? Havendo festas, barzinhos lotados, cabeleireiros lotados, restaurantes lotados, enfim. Aí o Gabriel disse, porque a da MP saiu agora, isso, do MP saiu agora. Lembro que era a data da Procuradoria no começo do ano, mas é marcado. Isso, do MP saiu agora. E o Gabriel está agradecendo. Enfim, turma, é isso. Tendo os cuidados direitinho, vocês também andando com álcool e tal, acredito que não vai ter muito problema não, né? A gente tem que só se cuidar acima de tudo. Beleza? Pois, turma, então a aula de hoje é essa. Se vocês quiserem conversar comigo, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, para saber se vocês têm alguma consideração a fazer, tá bom? Se não, a gente acaba a aula, quando for na aula de quinta,
a gente começa a ver sentenças, depois a gente vê júri, tá bom? Acho que depois a gente vê drogas e depois júri, beleza? Obrigado também, Mariana, obrigado, Janete. Hoje a aula é só mesmo para corrigir a nossa prova. Beleza? Obrigado, pessoal. Boa semana. Vou ficar aqui só um pouquinho para saber se alguém tem alguma dúvida. Valeu, Júnior. Valeu, Gabriel. Show de bola. Vou apagar aqui. Turma, se alguém tiver alguma dúvida, eu tô aqui só esperando, tá bom? Para falar com vocês. Bom, se ninguém tem dúvida, vou parando a aula, interrompendo a gravação.